bem? Pela primeira vez, sala de reunião sem empresas. Nós não vamos falar nem de Max nem de Best. Vamos falar primeiro de duplas e depois de pessoas individualmente. Falando um pouquinho sobre a tarefa, se a gente comparar as três duplas, nós vamos ver algumas coisas interessantes, né? A primeira que talvez chama mais atenção é a atitude empreendedora. Quando eu falo atitude empreendedora, eu pego todo o dinheiro e invisto, coloco ele em risco, mas de uma forma até consciente, porque não foi tudo de uma vez. Comprando mercadorias de um tipo, depois migrando para outro tipo e num pouco tempo que a gente tem, quanto mais frentes você abrir, mais chance você tem de fazer negócio, né? Vocês optaram por mercadoria em consignação de um tipo só e no caso de vocês, eu acho que vou começar a considerar o Rodrigo uma pessoa com um monointeresse, se existe essa expressão, né, Walter? Uma pessoa muito focada nessa história de informática, de internet. Você só sabe fazer isso? Mas vai trabalhar comigo, vou te botar na área de TI, então. Não, Roberto, a gente, dentro de todas as ideias que a gente teve, a gente não teve nenhuma outra melhor que trouxesse uma rentabilidade melhor. Então a gente acabou focando nisso. Mas você sabe, Rodrigo, que quando o martelo é a única ferramenta que a gente tende a ver todos os desafios como prego. E você tem essa tendência, eu tenho demonstrado essa tendência de ser muito ligado ao mundo digital, o que é bom, não pense que eu estou falando que é ruim, é bom. Só que quando, tarefa, às vezes, o nosso maior qualidade vira o nosso maior defeito. A gente teve a ideia de oferecer um serviço, até para poder ganhar um pouco mais na rentabilidade. O que a gente sentiu, você pode até nem concordar, mas assim, vocês, Karina e Rodrigo, foram motivados, mobilizados ou motivados pela tarefa. Em si, a tarefa motivou vocês. Vocês foram mais pelo desafio, talvez, porque foram atrás de uma coisa um pouco mais grandiosa. Só que elas foram motivadas pela vitória. Elas entraram arrebentando para ganhar. Elas não comeram, elas não dormiram. Elas mostraram uma garra e uma determinação que nenhum dos outros dois mostraram. O que tem agora? Tem jogo de São Paulo no Morumbi pela Libertadores. Vamos para lá vender a camisa de São Paulo. Acabou isso, acabou, morreu, vamos para outra coisa, vamos para 25 de março comprar produto. Aí descobriram que alguém precisava de um laptop. E tem, Roberto, uma máxima no empreendedorismo que assim, quanto mais você foge do risco, esse é o seu maior risco. Então, à medida que vocês correram um pouco risco, porque o serviço você não teria prejuízo, a rigor não teria prejuízo. Você podia não vender, não perder dinheiro, você não ia. Na verdade, a gente até arriscou muito, porque teve um momento da tarefa que não estava, os clientes não estavam aparecendo. Aí o risco é maior. Não, você arriscou sem arriscar. O que você arriscou? Você arriscou a errar. Exato. Não, mas o que ele quer dizer é que elas arriscaram dinheiro. Eu comprei, se eu não vender, eu perdi, tenho prejuízo. E esse é o foco na vitória. É muito mais corajoso arriscar o dinheiro do que eu arriscar talvez não ganhar porque eu não consegui vender o serviço. E o dinheiro ficou em caixa. Agora, ouvindo o que vocês ouviram, sabendo o que vocês sabem, em relação ao desempenho das meninas, da Stephanie e da Marina, como é que vocês se comparam? Vamos começar com vocês. Então, Roberto, a gente conseguiu quase o mesmo lucro que elas, trabalhando muito menos. A gente tinha uma variedade enorme de joias. Que bom, parabéns, você trabalhou menos e você está aqui na sala. Não é isso que eu quero dizer. Eu trabalhei menos. Quase o mesmo lucro trabalhando menos, que vantagem você teve? Não, o que eu quero dizer é que assim, o nosso produto era mais rentável, o nosso produto, talvez o lugar que a gente escolheu era muito bom para vender e era. A gente vendeu 13 peças de joias em 2 dias, joias caras, de quase R$2.000. Acho que a gente poderia... que os outros 3 ou 4 mil reais que sobraram para você, já que você teve a sorte, você não poderia ter comprado, por exemplo, coisas complementares como bijuteria e aproveitado cada pessoa que quisesse comprar e vendido um pouco mais. Então, exatamente. Acho que aí foi um erro grande. A gente poderia, por exemplo, tem pessoas que a gente ofereceu, eu não quero gastar agora, então a gente poderia ter alguma coisa mais barata para oferecer. Então, a gente tem semijoias, que também são muito bonitas, e oferecer semijoia. Esse foi um erro. Existem empresas, pessoas, profissionais que focam no resultado. E essa foi a grande diferença dessas duas duplas, que focaram muito mais no desafio e a tarefa. A outra dupla dizia, vocês muito mais pelo desafio, vocês mais pela tarefa, mas vocês perderam o foco no resultado. Numa sala que é de altíssimo risco, uma sala que vem quatro. A gente tinha uma meta muito clara. A gente queria alcançar os 100%, dobrar o valor que nós tínhamos. A gente chegou a alcançar 70% dessa meta. Eu cheguei no resultado feliz pelo trabalho que eu tinha feito, mas eu ainda falei com a Ana. Por que vocês paravam às 8 da noite? Porque o salão fechava às 8 da noite. Salão? Só tem salão? Não, Roberto, mas então, a gente não queria... Esse risco que a gente não queria correr, andar eu iria para um restaurante. Eu iria lá. Você vender vender outra coisa também. Outra coisa, mas mesmo que focasse nas joias, eu tô indo lá, eu tô vendendo joias incríveis, a um preço bárbaro, eu sei que não é o momento, você não queria dar uma olhadinha. Então, desde o início a gente focou em joias. Mas vocês pararam, vamos dormir. Sabia que a rentabilidade elas trabalharam a noite inteira, não trabalharam?
A rentabilidade é muito alta, mas para a gente vender joia em um determinado local, a gente precisava passar confiança para a pessoa, porque ninguém compra uma joia muito cara num local qualquer. Então, ainda que nós fôssemos para um restaurante, que é uma ideia muito boa, a gente teria que ter um contato do dono do restaurante para ele dar um aval para a gente, assim como foi no salão. Você tentou fazer isso? Não. Mas outras tarefas a gente o que você ia perder? Se não vender nada, não perdeu. Agora, tentar não custa. É mais fácil conseguir tentando do que ficando no hotel dormindo. Bom, enfim, eu acho que são coisas que a gente podia aqui ficar elencando, né? Porque depois da perda a gente consegue pensar em eu não tenho o que falar da dupla que ganhou. Eu não concordo com o que a Karina disse, que depois da derrota, Karina, na verdade, o grande desempenho, pegar um profissional de sucesso, um empreendedor de sucesso, quem quer, você queira observar, a grande inteligência está no tempo determinado e observar, porque vocês tinham um tempo de prova, eu não preciso esperar no último dia para tomar uma decisão. Aliás, num dado momento eu até esperava, porque era uma tarefa sem liderança, né? A tua cumplicidade foi algo assim, uma cumplicidade quase que suicida, porque no primeiro dia não tinha um faturamento que justificasse uma vitória, não houve uma contestação. Então, nesse caso, eu e o Rodrigo, a gente chegou a um determinado ponto que a gente discutiu e falou, não, todas as outras ideias eram muito menos rentáveis do que essa do website. Então, teve um momento que a gente falou, ou a gente insiste nisso, ou a gente Teve algum momento desliga. da prova que você achou que vocês estavam no caminho errado? Então, no primeiro dia de tarefa, quando eu não tinha nenhum cliente e meu plano de negócio estava definido, eu achei que eu estava no caminho errado e eu falei com o Rodrigo. Falei, Rodrigo... Essa tarefa não tinha líder, vocês estavam equilibrados, vocês podiam opinar à vontade. Não, mas a gente conversou muito. A gente, na verdade, se completou nessa tarefa. A gente conversou muito. Vocês se abraçaram e foram para o desastre. Bom, partindo já um pouco mais de objetividade para avaliação individual. Mariana, você trabalhou de perto com a Ana Paula agora. E você conhece tanto o Rodrigo quanto a Karina. Faz uma avaliação na tua cabeça desses candidatos, comparando eles com você. A Ana tem um perfil um pouco mais explosivo. Às vezes ela perde um pouquinho de controle da situação quando está em situações adversas, ao contrário do Rodrigo e da Karina. Eu realmente acredito que, no geral, a Karina e o Rodrigo têm um desempenho melhor. Trabalhei com eles 4 vezes. Do que você também? Não, do que a Ana Paula. E do que você? Do que eu não. Eu acho que a gente trabalha muito, tem um perfil muito parecido, muito equivalente. Eu trabalhei com eles na tarefa da RFR. Da sala, na tua visão, é a Ana Paula. Sim, eu acho que ela deixa muito transparente o nervosismo dela. Então, eu acho que esse é o fator dificultador do perfil da Ana Paula. Ana Paula, você concorda que você é um pouco desequilibrada nas suas relações? Eu estava esperando ela terminar para daí terminar. E também você concorda que você é a mais fraca dos 4 que estão aqui? Com certeza eu não concordo que eu sou mais fraca. Não imaginei que você fosse concordar. Então, eu acho que nessa prova em nenhum momento eu passei nervosismo para o cliente, tanto que na grande maioria das peças fui eu que vendi e a Mari estava do lado dando preço e tal, mas quem mostrou e quem vendeu fui eu. Eu senti muito falta da Mariana nessa área de vender, de mostrar, de saber como convencer a pessoa, de convencimento, de negociação nesse sentido. Ela não assumiu muitos riscos, assim, fazendo coisas muito diferentes nesse programa, e eu acho que isso é um pouco complicado. Não na tarefa, você está falando do programa todo? Do programa todo. Eu pude realmente não estar tão ligada à abordagem do cliente. Eu acho que realmente você fez muito bem essa parte. Mas toda a parte de contabilidade, toda a parte de negociação diretamente com o fornecedor, fui eu praticamente que fiz. Então, mas toda a parte de contabilidade a Mariana fez desde a primeira tarefa. Esse é sempre o foco dela. O computador, a contabilidade, então eu acho Trabalhos de bastidor. Não é linha de frente. Não, eu não vou... Não é linha de frente. Exatamente, mas assim, com o cliente, é importante venda, também. Não é o que ela faz. É importante, exatamente, isso aí. O que eu fiz na Shell, por exemplo? Não, tudo bem, você cuidou do estoque. Não só cuidei do estoque, eu fiquei dando diretamente com o cliente. Não, tudo bem, eu só vou terminar assim, enfim, minha linha de pensamento. No sentido de ser explosiva, eu trabalhei 9 tarefas com a Mariana, a gente brigou a primeira vez nessa tarefa. Eu acho que meu perfil explosivo não é bem assim, eu trabalhei, por exemplo, na RFR com Stephanie e Marina. Você tem uma personalidade. Tem uma personalidade forte. Né? Tenho, Só que eu acho dizendo que é bom. Não ter personalidade forte é diferente de você ser explosiva. Eu acho que você explodir porque caiu uma gota d'água é uma coisa. Agora, quando você vê que tem um erro muito grande, as pessoas estão querendo tapar o sol com a peneira, aí a coisa tem que mudar. Eu acho que esse é o grande desafio desse programa, é você mostrar que você pode pegar algo completamente diferente e pode ser muito bom. Você tem que mostrar que você é completo. Eu acho que chega no final, você precisa de pessoas completas do seu lado, em todos os sentidos. Dos que estão aqui, você acha que a Mariana é Então, dos que estão aqui, eu acho que a Mariana e o Rodrigo, pelo mesmo motivo, por focarem sempre numa mesma área. O Rodrigo é muito previsível, sempre as ideias dele, ele sempre foca na web, é muito bom no que ele faz, acho que quando for profissional vai fazer muito bem isso, mas dá falta, sabe? Sente aquela falta. Se fosse para escolher alguém para trabalhar, escolheria a Karina, porque eu acho que eu não vejo a Karina surpreender em nenhuma... Perfil mais abrangente. Perfil mais abrangente. Bom, em relação a essa tarefa, assim, acho que eu trabalhei muito bem com a Marina, a gente sempre se deu bem. Acho que o que a Mariana tentou passar é que nós três somos muito tranquilos, a gente consegue manter um bom relacionamento durante toda a tarefa, um equilíbrio emocional nesse sentido.
E a Ana, ela é muito, às vezes, assim, cabeça dura. A gente consegue trabalhar bem em grupo, manter a harmonia do grupo, mas assim, quando tem que opinar, opina, quando tem que ouvir, ouve, tive nenhum problema. Você não acha que com esse excesso de equilíbrio, às vezes, falta uma faísca que faça com que o grupo trabalhe de uma forma... Eu gosto dessa história da personalidade. Aliás, eu fui a vida toda assim, como ela. Né? Cabecinha dura de... Não cabeça dura de insistir em erro e tal, mas de ter o drive, como se fala em inglês, né? De buscar as coisas sem ficar nessa pasmaceira do excesso do equilíbrio emocional. Eu acho que é importante, em muitos momentos da nossa vida nós temos esse equilíbrio, mas você vende isso como se fosse uma grande virtude, e às vezes eu acho que... Eu não conheço nenhum mega empresário no mundo, não sei se o Richard Branson, quem mais? O Jack Welch, esses caras foram caras de ser muito certinhos e tá, né, trabalhando by the book o tempo todo. Eles são caras que pensam fora da caixa o tempo inteiro, que estão inquietos. A inquietude é também uma característica do cara que vai vencer na vida. O cara nunca está satisfeito. Não, está sempre querendo Você fala que o bom comportamento é o último refúgio dos medíocres. A gente comenta muito que 20 anos depois, quando você faz uma análise de uma escola, a turma da frente trabalha inteira para a turma do fundão. O cara que sai um pouco da regra em certos momentos para poder criar coisas diferentes. Essa tarefa foi clara a falta de uma faísca ali para poder... Eu citei isso ontem, inclusive, assim, acho que pelo fato de eu e a Karina estudarmos na mesma área de comunicação, teve uma hora que a gente bloqueou e não teve, se você não tivesse a pensamos fora faísca da de uma caixa. pessoa como a Ana Paula do seu lado, não ia ajudar no teu grupo? Então, eu acho engraçado que eles falam assim, a Ana Paula é explosiva, mas eu nunca discuti com nenhum dos três que estão aqui, em nenhuma tarefa. Assim, ser explosiva, eu acho que a única pessoa que poderia chegar aqui e dizer que eu sou explosiva é a Lucas, porque foi a única pessoa que eu e ele, a gente brigava um pouco nas tarefas. Eu chamei ela de explosiva, não que ela tenha sido comigo, mas é o que eu já captei de outras tarefas, porque independente de trabalhar com a pessoa ou não, você tem um feedback da equipe, você vê os conflitos internos, então tu tá você falando vê do que tu posicionamento. ouviu, não do que tu viu. Aqui a gente tem que falar do que viu, não do que ouviu. Não cheguei a presenciar, porque a gente não discordou em nenhum momento que precisasse, né? Mas eu ouvi falar. Aí você ouve falar e assume como verdade. Não, foi o que eu estou falando, Roberto. Mas se as pessoas estão falando, alguma coisa tem, né? E, inclusive, duas tarefas que assim, eu fiz a diferença, e não nessa área, né, na área como nativo digital. Foi na Lux Color, onde eu fiquei pelo diferencial da tarefa, foi as parcerias que a gente arranjou e a identidade visual, que daria continuidade ao projeto. Que deu a arte para eles. O site fazia parte do pacote. É que você falou que não tinha relação com essa área, mas tinha também. Por exemplo, eu não foquei. O futuro estava tudo em relação ao site que vocês criaram, para as pessoas entrarem. Então a forma de divulgação, a gente criou uma arte que era um flyer. E que o flyer era o site, na verdade. Escuta, você é um nativo da era digital. Eu não estou dizendo que seja errado o que você faz. O que nós estamos dizendo aqui, já vimos bastante, olha, que você tem um fã, que você não é um nativo, você é o... Eu sou imigrante. Eu sou o turista. O imigrante, que assumiu esse mundo da internet, mundo digital, acho importantíssimo que o jovem de hoje, que já nasceu nisso, use as ferramentas da melhor forma possível. O que nós estamos dizendo é que não pode só pensar nisto. Karina. Bom, então, vou começar, na verdade, pela Mari, né? Eu acho que a Mariana, eu sinto falta, na verdade, assim, de um pouco de criatividade também. Em relação à Ana Paula, eu acho que a Ana Paula tem esse perfil explosivo, não que isso seja um ponto negativo, mas eu acho assim, se ela toma alguma atitude, ou se ela tem alguma ideia, e ela acredita nessa ideia, ela vai levar até o fim. De repente, se a gente prova para ela que essa ideia não é a melhor ideia, ela não deveria insistir nisso, porque a gente teve uma ideia melhor, ela vai continuar insistindo na ideia dela. Não, porque eu tive várias ideias negadas em todas as tarefas, Karina. Não, eu trabalhei 2 tarefas com você, e eu tô falando referente às 2 tarefas que eu trabalhei com você. O que eu não trabalhei, eu não vou nem julgar, então, porque foi a tarefa da vendas, que a gente não tinha que ter ideias, a gente tinha que vender, a minha dupla vendeu 5 produtos, enquanto a tua vendeu 1 produto só. Exato. E depois a gente trabalhou na Palm, onde a gente trabalhou bem separadas, então eu não sei de que base tu tá tirando isso, mas... Isso de todo o desenvolvimento da tarefa, você tem muita dificuldade de ouvir o que as outras pessoas têm pra falar. Mas você não viu isso, você ouviu isso. Então, não, eu senti isso nas tarefas que eu trabalhei com você. Por quê? Em que discutindo momento? o projeto, discutindo criação, discutindo quem vai ficar, quem vai fazer o quê, entendeu? Várias vezes você discutia muito com as pessoas. Eu posso falar até um pouco mais do que a Karina, eu trabalhei com a Ana durante 9 tarefas. Eu acho que no início, nas primeiras tarefas, isso era muito claro. No início era muito pior. Mas eu acho que nas tarefas, 5ª tarefa, 6ª tarefa, ela realmente melhorou. No início, a grande maioria das ideias vinham de mim, vinham da Rebeca, que eu até falei que no início ela tinha muitas ideias. Então, tinha momentos em que eu realmente tinha que insistir na minha ideia.